Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. Números, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não lhes seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos e te adoramos por estarmos na Tua casa. Pedimos ao Senhor que venha ministrar ao nosso coração, que venha falar conosco para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, edificando a cada pessoa aqui presente através da Tua palavra. Nós te oramos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós enfrentamos muitos desafios nesse mundo, diversos em todos os aspectos. É importante lembrar que os desafios que se apresentam para a gente aparecem para qualquer pessoa, independente desta pessoa conhecer a Deus ou não. Independente de ser um servo fiel e dedicado a Cristo, ou de não ser, todas as pessoas que vivem nesse mundo enfrentam momentos difíceis em suas vidas, gozam de momentos bons também, mas todos enfrentam. Há uma certa diferença entre aqueles que conhecem a Deus e os que não conhecem a Deus, pelo menos deveria haver. E a diferença básica é que aqueles que não conhecem a Deus, diante de certas dificuldades, de certas lutas, ou diante de certos desafios, eles precisam lançar mão de determinados recursos que muitas vezes não glorificam a Deus. Então, se estiver ao alcance deles, conseguir o que eles querem, superar aquele desafio através de recursos, de meios que não sejam nem muito lícitos, eles estão dispostos a fazer. Porque eles entendem que é o único meio deles conseguirem aquilo que Ele quer. Então essas pessoas que não têm a sua vida dedicada a Cristo, elas em algum momento param e dizem: olha, talvez isso que eu faça não seja muito lícito agora, mas justifica o resultado que eu vou conseguir, justifica o que eu vou obter. Por exemplo, a pessoa passa no FIES, ou no vestibular, e ela consegue aprovação no FIES, né? Só que o FIES exige uma determinada renda para que a pessoa possa usar o FIES. Do contrário, se ela tiver uma renda acima daquilo, ela não pode. E em uma pessoa que realmente não conheça Cristo, ela está disposta a lançar mão dos mais diversos recursos para que ela consiga aquele financiamento. Porque apesar da renda dela estar superior àquilo que foi estabelecido no programa de financiamento, ela sabe que ela não consegue pagar. Então ela faz o que tiver ao alcance dela. Ela pode ir a um contador e subornar o contador para que ele dê uma declaração de renda falsa.
ela pode emancipar o filho, é uma opção. Ela pode emancipar o filho, ele deixa de ser dependente dessa pessoa, e aí ele fica imediatamente sem renda. Ou tantas outras coisas. As pessoas que não conhecem a Deus estão dispostas a fazerem muitas coisas, quando os desafios se apresentam diante delas, e elas não têm a quem recorrer, elas não têm o que fazer. Aqueles que conhecem a Cristo, por outro lado, portam-se de forma diferente. Quando aparece um desafio, quando aparece um problema, e eles aparecem no mesmo nível para todo mundo, é preciso deixar isso claro. Aquele que conhece a Cristo não é mais provado do que aquele que não conhece, ou coisa parecida. Todos enfrentamos problemas no mesmo nível. Aqueles que são de Cristo, quando se veem diante de uma certa dificuldade, é verdade que eles lutam com a tentação de agirem como aqueles que não conhecem a Cristo. Quem de nós não já teve o pensamento de fazer algo parecido? De dizer, mas, veja, é uma besteira, sabe? Se eu fizer isso, vai resolver o meu problema, e vai resolver muito, e vai ser uma besteira. Quantos de nós enfrentamos essas dificuldades, passamos por essa tentação, mas por fim a gente entende que Cristo é Senhor de nossas vidas, Ele está nos conduzindo, e os desafios que aparecem para a gente, eles não aparecem apenas com o propósito de serem superados. Eles aparecem com o propósito de expor o nosso coração também, de expor a nossa fé, de expor a nossa relação com Deus. Então, para o mundo, a regra geral é, se você tem um desafio, você precisa superá-lo, independente do modo como você faça isso. Independente dos recursos que você precise usar, você tem que superar, você tem que passar por cima, porque do contrário você não será um vencedor. Aquele que conhece a Cristo, olha para desafios, para problemas, para dificuldades, e entende que com o Senhor, ele até pode saltar uma muralha, ele até pode vergar o arco da guerra, se essa for a vontade de Deus. Mas ele sabe que, acima de tudo, aquele desafio é colocado na frente dele, diante dele, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Cristo seja formado nele. E é o modo, irmãos, que Deus usa para mostrar a mim e a você como está a nossa relação com Deus. Porque em momentos de calmaria, em momentos onde está tudo funcionando perfeitamente, quantas e quantas vezes nós não temos verdadeiramente uma vida com Deus, mas acabamos nos iludindo, acabamos pensando que temos, e a gente só consegue perceber que isso não é bem verdade, quando a dificuldade aperta, quando a coisa realmente fica difícil, sabe? Quando a gente percebe que a gente tem duas opções, ou a gente é fiel a Cristo, ou a gente consegue aquilo que a gente quer. Nesse momento a gente consegue perceber um pouquinho de como está a nossa relação com Deus. A gente começa a perceber se nós vamos, neste momento, escolher glorificar a Cristo com a nossa vida, fazendo aquilo que é a vontade dEle, ou se nós vamos optar por vencer aquele problema e aquela dificuldade, de qualquer modo que seja, qualquer que seja o recurso que a gente precisar usar. Acontece algo semelhante com esse texto que nós lemos. O povo tinha chegado perto da terra prometida. Deus tinha prometido através de Abraão que aquela terra onde aquele povo estava agora seria deles. Irmãos, Deus tinha prometido isso a Abraão há mais de 400 anos atrás. Este povo tinha sido escravo no Egito por 430 anos. Deus levanta Moisés, que vai ao Egito e realiza todos aqueles milagres, todos aqueles sinais que o Senhor manda e que o próprio Senhor faz, e depois eles caminham num curto espaço de tempo. Dentro de pouco tempo, irmãos, eles saem do Egito e chegam perto de Canaã, de onde dava para ver a terra. Naquele momento, Deus fala com Moisés: separe uma pessoa de cada tribo, separe um representante de cada tribo e diga para essa pessoa ir olhar a terra. E Moisés assim faz. Moisés separa uma pessoa, e é interessante que no capítulo 13 aí do livro de Números,
O versículo 1 diz a condição de cada um desses homens. O texto no final diz assim: sendo cada qual príncipe entre eles. Percebem? Se vocês olharem a NVI, a Nova Versão Internacional, vai dizer que cada uma daquelas pessoas que foi separada para espiar a terra era líder entre o seu povo. Então, líderes de cada povo foi separado e disseram: olha, vocês vão espiar a terra por 40 dias. E eles passam 40 dias andando lá dentro. Olham a terra, percebem tudo que eles podiam ver. Ao final de 40 dias, eles voltam com o fruto da terra. Eles voltam com cachos de uva imensos, com frutas gigantes, provando que a terra era muito boa. E aí eles vão dar o relatório diante de Moisés e de todo o povo. Imagina, irmãos, as pessoas que tinham saído do Egito, tinham sido escravas por 430 anos, estão diante de uma terra que Deus havia prometido que ia dar para eles, e aí eles recebem agora esses 12 homens que vêm dar a notícia. E eles começam dizendo: aquela terra promete muita coisa, mas percebam uma coisa, na realidade, o povo daquela terra é muito poderoso, é um povo muito forte. Está aí no capítulo 13, a partir do versículo 27, o relatório desses espias, né? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Ou seja, Deus havia prometido uma terra boa, e esta terra era boa, e eles trouxeram a prova de que a terra era boa. Aí eles continuam: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, eles começam a desanimar o povo se entristece, começa a chorar e se ver diante de um grande dilema. O que fazer agora? E nesse texto, nós percebemos então, pelo menos 3 posições muito claras que eles tomaram e que nós tomamos na nossa vida prática quando esse tipo de dificuldade e de luta se apresenta diante de nós. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre a atitude de cada um desses grupos. Primeiro, os espias, depois, o povo em geral, que ouviu o relatório dos espias, e logo a seguir, um grupo menor, formado por Josué e Calebe. Se vocês puderem acompanhar, vocês vão perceber que os espias se mostram logo sem fé, logo no começo. Eles vêm trazer o relatório, e eles dizem assim no capítulo 13, versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, aqueles espias, aqueles líderes do povo, eles tinham visto o que Deus tinha feito no Egito. Eles tinham visto Deus realizar 10 sinais e maravilhas no Egito. Depois que eles saíram do Egito, eles deram de cara com o Mar Vermelho. Estava o Mar Vermelho na frente deles, está relatado em Êxodo 14, e atrás deles o exército de Faraó. Eles correm até Moisés: Moisés, o que é que nós vamos fazer? Moisés vai orar a Deus, e Deus diz: Moisés, por que é que você está falando comigo? Pegue o seu cajado e toque no mar. Moisés faz isso, o mar se abre na frente deles. O mar se abre na frente deles. Diz o texto que eles passam pelo mar a pé enxuto. Algumas pessoas dizem que naquela época estava havendo uma seca, e por isso não foi Deus que secou o mar. Na realidade, o mar já estava seco, e por isso os israelitas puderam passar com dificuldade. E aí o aluno, lá sentado no fundo da escola, responde: professora, glória a Deus, glória a Jesus por isso. Realmente o Senhor é muito poderoso, porque Ele fez que todo o exército de Faraó se afogasse em um palmo de água. Todo o exército, cavalos, as carruagens, todo mundo morreu em um palmo de água. Glória a Deus pelo que o Senhor tem feito.
Aquele povo tinha visto o que Deus fez, tinha visto todo o milagre do Senhor, mas nesse momento, irmãos, parece que a fé deles vai embora, a fé deles simplesmente desaparece. Eles chegam para o povo, e preste atenção, eles são líderes do povo, aquilo que eles dizem, o povo vai ouvir, o povo vai segui-los, e eles dizem, nós não podemos subir, aquele povo é muito mais poderoso do que nós. Quando eles fazem isso, eles desprezam completamente a ação soberana de Deus, eles desprezam completamente aquilo que eles tinham vivido pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás. Eles tinham visto tudo que Deus podia fazer, mas agora a fé simplesmente desaparece. É interessante que, quando a fé desaparece, parece que a gente fica mais propenso a inventar mentiras, a inventar argumentos, contanto que a culpa não seja nossa. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes alguém, por qualquer motivo, se afasta do serviço a Deus, se afasta de congregar, às vezes desaparece do nosso meio, e aí um irmão liga, um outro irmão liga, a gente procura, e inúmeras vezes a gente ouve do outro lado, alguém dizer, não pastor, eu não vou porque fulano me disse isso e disse aquilo, não, eu não vou porque na realidade, eu cheguei para o ensaio do louvor, e não tinha ninguém, e eu fiquei na porta da igreja 15 minutos esperando, aí eu fui embora, e no outro dia ainda vieram brigar comigo, por que você não veio para o ensaio do louvor? Não é isso que a gente faz, a gente não consegue lidar com as nossas próprias dificuldades, a gente não consegue admitir as nossas próprias culpas, e aí quando a fé vai embora, a gente precisa dividir isso com alguém. Então, assim, não fui eu, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, que fez cara feia, a culpa é de cicrano que reclamou comigo, foi por isso que eu me afastei. Se ele não tivesse dito nada, eu estaria aqui. Os espias fazem algo semelhante. No momento que a fé deles vai embora, eles realmente começam a colocar a culpa em outras pessoas. Eles não conseguem olhar no espelho e dizer assim, nós não confiamos em Deus suficientemente para entrarmos naquela terra. O versículo 32 aí de número 13, diz o seguinte, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Vejam, eles tinham dito lá no começo, no versículo 27, se você olhar alguns versículos acima, no versículo 27, ele diz que é uma terra muito boa, que é uma terra que mana leite e mel. Como é que agora, pouco tempo depois, na mesma fala deles, eles dizem não, aquela é uma terra que devora seus moradores, as pessoas que vivem lá não podem viver bem. A fé deles tinha ido embora, irmãos, e eles não conseguiam perceber isso. Eles precisavam arranjar uma desculpa para a sua falta de fé, para deixar de crer em Cristo. É interessante que cada opção que eu e você fazemos, ela traz atrelada a ela uma consequência natural. E a consequência de quem escolhe realmente não servir a Cristo, realmente não crer nele, neste mundo, é acabar vivendo uma vida triste, fria, distante, e por fim morrer dessa forma. Porque, irmãos, as lutas que nós enfrentamos aqui, e as dificuldades que nós enfrentamos aqui, só podemos superá-las de verdade diante de Cristo. É o único jeito. Do contrário, nós não temos força suficiente para enfrentar tudo isso. Esses espias escolhem simplesmente duvidar da promessa que Deus tinha feito aos seus antepassados. Eles escolhem duvidar de tudo aquilo que Deus tinha feito pouco tempo atrás. E o que eles encontram com isso é o fim da vida deles. Números capítulo 14, versículos 36 e 37. Mostra o fim da vida desses homens. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Dá para imaginar?
que esses homens morreram de praga perante o Senhor. E é uma coisa interessante, irmãos, eu achei bem interessante que eles tenham morrido de praga. Sabe por quê? Percebam que no capítulo 13, no versículo 1, diz que esses homens eram príncipes do seu povo. No capítulo 13, o versículo 33 é o último versículo deste capítulo. Aqueles homens que tinham começado o capítulo como príncipes, como é que eles terminam este capítulo? Vejam, a partir da metade do versículo. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e como também o éramos aos seus próprios olhos. Percebem que aqueles homens saem do meio do povo como príncipes e voltam como gafanhotos. Eles mesmos dizem isso, não é ninguém que está dizendo deles não, são eles que dizem, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e eles nos viam desta forma. E como uma praga de gafanhotos pode ser morta, assim eles foram mortos, diz o capítulo 14, versículo 37, como uma praga. Era o modo como eles se viam como gafanhotos, resolveram abandonar a fé, rejeitar a promessa do Senhor, e agora encontram a morte. Mas o mal que esses homens fizeram, irmãos, não afetou somente a eles. Eles eram príncipes entre o povo, eles eram líderes entre o seu povo, e o povo foi afetado pela falta de fé e pelas escolhas que eles fizeram. O capítulo 14, o versículo 1, diz que, ouvindo o relatório daquele povo, daqueles irmãos, dos príncipes do povo, diz assim: levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Dá para imaginar mais de 1 milhão de pessoas decepcionadas, paradas diante de Moisés, paradas diante da terra que emana leite e mel, mas sem ter a menor condição de atravessar, a menor condição de seguir até lá, porque, pelo que eles viram, habitavam pessoas gigantes naquela terra, e eles não teriam como chegar lá de jeito nenhum. O povo simplesmente chora a noite toda, porque deram ouvidos a pessoas que tinham perdido a fé, a pessoas que tinham optado por não confiar em Cristo. E quantas vezes, irmãos, quantas pessoas têm chorado porque têm dado ouvido às pessoas erradas, têm dado ouvido àqueles que realmente não têm crido em Cristo, que não têm colocado o seu coração no Senhor, e aí chora, como esse povo todo chorou. Mas depois de enxugar o choro, depois de passar aquele momento inicial de consternação, esse povo simplesmente parte para fazer alguma coisa. Eles não choram apenas, eles transformam a decepção, a tristeza e a falta de fé que tinha afetado eles agora, eles transformam aquilo em pecado, em uma atitude pecaminosa, e eles se rebelam contra os líderes do Senhor. Diz o versículo 2, capítulo 14, versículo 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Vejam, eles na hora partem na direção dos líderes deles e dizem: a culpa é de vocês, foram vocês que nos trouxeram até aqui, foram vocês que fizeram isso, foram vocês que nos chamaram a entrar nesse barco, e agora? O que é que você vai fazer? Não era melhor que a gente tivesse morrido? Não era melhor que a gente tivesse ficado no Egito? Você trouxe a gente para uma terra que vai nos matar, vai matar as nossas mulheres, vai matar os nossos filhos. Percebam, irmãos, a pressão que aquele que está à frente sofre e que precisa reagir de forma adequada. Quando eles partem contra Moisés, é interessante que a gente vai vendo a gradação da coisa, Eles ouvem o relatório daqueles homens que perderam a fé, eles mesmos perdem a fé e choram a noite toda. Depois eles partem contra Moisés e murmuram contra Moisés. Em seguida, eles percebem que na realidade
a liderança de Moisés foi estabelecida por Deus, e aí eles partem contra o Senhor. Diz o versículo 3, capítulo 14, versículo 3. E por que nos traz o Senhor? Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caiamos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Naquele momento, eles murmuram contra o próprio Deus, não apenas contra Moisés, mas contra o próprio Senhor. Eles não dizem apenas que Moisés queria matá-los, mas ele diz que o próprio Deus queria fazer isso. E eles perguntam: por que é que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que é que Deus permitiu que nós chegássemos até essa situação? E aí eles dizem: para que as nossas mulheres fossem mortas, para que as nossas crianças se tornassem por presa aos nossos inimigos. Será que foi por isso que o Senhor nos trouxe a essa terra? E aí eles rejeitam completamente a liderança do Senhor e dizem: olha, vamos estabelecer um líder entre nós e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar. Nessa tentativa de voltar para o Egito, de querer fazer alguma coisa, eles partem para cima de Arão e para cima de Moisés. Não era suficiente perder a fé, não era suficiente murmurar contra Moisés e Arão, não era suficiente murmurar contra o próprio Deus. Agora eles partem para cima de Moisés. Números 14, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Pensem, toda a congregação resolve apedrejar Moisés e Arão. Irmãos, dá para imaginar mais de 1 milhão de pessoas tentando acabar com a vida de 2 homens, porque eles haviam colocado a esperança naqueles homens, e agora eles acreditavam que aqueles homens haviam agido de forma incorreta, não haviam cumprido o que tinha prometido, e eles não conseguiam lidar com aquilo. Eles pensam: vamos levantar uma outra pessoa, mas como é que nós vamos levantar uma outra pessoa para nos guiar ao Egito, se Moisés e Arão continuam entre nós? Vamos dar fim neles, é simples. Vamos dar fim em Moisés, vamos dar fim em Arão, e vamos levantar uma outra pessoa. A Bíblia diz que, como recompensa pela falta de fé deles, eles foram proibidos de entrar na terra prometida. Como recompensa por não acreditarem no Senhor, por duvidarem de Deus, por não acharem que o Senhor realmente era poderoso para os colocar naquela terra. Aí no capítulo 14, os versículos 21 a 23, conta o momento, e diz assim: isso é Deus falando com o povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi dar a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Eles estavam parados diante da terra, e Deus diz: eles não vão entrar nela. Eles não vão entrar. A partir do versículo 32, ele conta que esses homens não iriam entrar porque eles iriam morrer no deserto. Eles iriam passar toda a sua vida no deserto até morrerem. E o texto relata da seguinte forma: porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E aí, irmãos, tem uma das frases que mais me espanta na Bíblia: e tereis experiência do meu desagrado. É o que Deus diz ao povo. Deus diz assim: olha, vocês estão achando que eu tirei vocês do Egito
para matar as mulheres e vocês aqui no deserto, para acabar com seus filhos aqui no deserto. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou conservar os seus filhos em vida. Eles vão ser pastores no deserto. No deserto eu vou providenciar comida para eles por 40 anos. No decorrer de 40 anos, eles vão crescer, porque eu vou guardar a vida deles, e no decorrer desses mesmos 40 anos, vocês que não tiveram fé, vão morrer. Seus filhos vão crescer, enquanto vocês vão morrer. Quando o último de vocês estiver morto, os filhos de vocês vão herdar esta terra. Essa é a consequência das escolhas que vocês fizeram. Percebem o que aqueles espias tinham feito? Eles optaram por não crer em Deus e morreram de praga perante o Senhor. O povo foi contaminado por essa falta de fé, murmura contra Moisés, murmura contra Arão, murmura contra o próprio Deus, e são condenados a morrer no deserto. Algo que eles mesmos disseram que Deus queria fazer com eles. Eles dizem, o Senhor queria nos matar nesse deserto, e Deus diz, então vocês vão morrer neste deserto, porque vocês viram tudo que eu posso fazer, e nem assim colocaram a sua fé em mim. Mas havia um terceiro grupo no meio daquela multidão. Capítulo 13 e o versículo 30, fala sobre esse grupo pequenino. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Imaginem, irmãos, depois que 10 daqueles espias falaram tudo de mal que podia falar da terra, Josué e Caleb pulam no meio do povo e começam a dizer: não é nada disso, não é nada disso. Façamos o seguinte, vamos unir forças, vamos nos juntar, vamos contra esse povo, certamente prevaleceremos contra ele. E ele diz porque, está no capítulo 14, versículos 8 e 9, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nola dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Irmãos, é muito interessante quando estão duas pessoas conversando, uma que tem fé realmente em Deus e outra que não tem. Aqueles que não têm, olham para o povo e dizem assim: olha, nós chegamos lá e nós nos sentimos verdadeiros gafanhotos. A gente pensava que a gente era gafanhotos, e eles também, era isso que eles pensavam da gente. A fé deles tinha ido embora. Caleb não, Caleb chega dentro do povo e diz: não tem nada de gafanhoto. Na realidade, quando eu estava olhando para eles, eu estava pensando, aqui é tudo pão, eu posso comer tudo. Dá para perceber a diferença? Eles estavam olhando o mesmo quadro, era a mesma coisa, irmãos. 10 homens olhavam para aquela multidão de filhos de Anaquim, de homens gigantes. 10 homens olhavam para eles e diziam, eles encolhiam, eles diminuíam, e diziam: nós somos gafanhotos, eles vão pisar em nós, porque confiavam em sua própria força, porque duvidavam do poder de Deus. Caleb e Josué vinham de outra forma. Eles olhavam para aquela multidão, para aqueles homens gigantes, e diziam: eita bênção, quanto maior a altura, maior é o tombo, glória a Deus, assim é que é bom. O mesmo quadro, e da mesma forma que aqueles 10 espias usam uma metáfora para retratar o sentimento deles, nós éramos gafanhotos, Josué e Caleb usam uma metáfora para retratar o que eles estavam sentindo também. Eles são como pão, nós os podemos devorar, porque o Senhor está conosco. Josué e Caleb, sim, mostram não somente a sua fé, mas a sua indignação diante do relatório que os espias apresentam, diante da falta de fé do povo. E é interessante, irmãos, que eles sofrem as consequências da sua escolha, da sua fé, de seguir a Cristo, de optar por acreditar no Senhor. Eles são um daqueles que, na realidade,
quase pagam por sua vida. Quando o povo vai contra Moisés, vai contra Josué e Calebe também. Mas diz a Bíblia que a glória do Senhor os cobre. Uma multidão está vindo contra Moisés, Arão, Josué e Calebe. Apenas 4 pessoas. E uma multidão que quer esmagá-los, que quer acabar com eles. Da mesma forma que esses homens tinham acreditado em Cristo quando chegaram naquela terra e viram aqueles gigantes, o próprio Deus é quem providencia a proteção para eles naquela hora. E diz a Bíblia que a glória do Senhor vem sobre eles. E a glória do Senhor, a própria presença de Deus, cobre Moisés, Arão, Josué e Calebe. E diz a Bíblia que ninguém podia tocar neles. Ninguém podia tocar neles, irmãos, porque a glória do Senhor os havia coberto. A glória do Senhor era com eles. E é interessante que eles escolhem o fruto da sua fé. Quando Deus diz que o povo ia morrer no deserto, porque eles não acreditavam que o Senhor era capaz de colocá-lo naquela terra, Deus diz assim: mas com Josué e Calebe vai ser diferente. Capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja, aqueles que entraram com Calebe iriam morrer com eles, iam morrer no deserto, mas Josué e Calebe não. Eles iriam entrar naquela terra, e diz o texto, porque eles permaneceram, eles acreditaram que Deus era poderoso para fazer isso. Então, irmãos, diante disso que nós vimos, diante desses 3 grupos que estavam ali, os espias, o povo e Josué e Calebe, aonde é que você se encaixa? Sabe? Como é que você se vê diante das dificuldades e desafios que aparecem para você? Que aparecem para mim e que aparecem para todos nós. Que alguns são pequenos, é verdade. Outros são imensos. Outros são muito grandes, sabe? Como é que eu e você lidamos com isso? Hoje, como diz a palavra do Senhor, você tem a opção de fazer 3 escolhas. Você pode, quando chegar diante do problema, diante da dificuldade, você pode optar por não confiar em Cristo. Você pode optar por dizer: não, Deus não vai providenciar. Deus não vai fazer. Eu estou sozinho. Eu tenho que me virar. Você pode fazer isso. Sabe como é que você faz isso? Quando você diz assim: olha, eu preciso deixar os meus filhos pequenos em casa, eu preciso delegar a outro a educação dos meus filhos, a outra pessoa, porque eu tenho que trabalhar por uma coisa muito simples. Se o meu marido me deixar, vá, me diga aí, se ele encontrar uma moça mais nova, mais bonita, e simplesmente me deixar, como é que eu vou viver? Vá, me diga aí, como é que eu vou viver? Então eu preciso trabalhar. Eu sei que meus filhos sentem minha falta, eu sei as dificuldades que eles enfrentam, mas como é que eu vou fazer se meu casamento acabar? Isso é uma opção que qualquer um de nós pode fazer. A gente pode optar por confiar no nosso braço, por achar que quem sustenta os nossos filhos somos nós e não o Senhor. Isso é uma opção que eu e você podemos fazer. E com toda certeza vamos arcar com o peso dessa opção. Vamos arcar com o custo disso, sabe? De muitas vezes não ver os nossos filhos crescerem, de não ter o privilégio de acompanhar a vida deles, por causa de um temor que foi colocado no nosso coração, pela nossa mãe, que viveu uma experiência difícil, viveu uma experiência muito complicada. O nosso pai deixou a nossa casa, ou coisa parecida, e ela enfrentou um momento difícil na sua vida. Então ela não consegue chegar para sua filha
e dizer: olhe, confia em Cristo. Quem sustenta você é o Senhor, não é o seu marido. Quem sustenta você é o próprio Cristo. Se coloque diante dele. Eu e você podemos fazer essa opção, mas vamos ter que arcar com as consequências dela, sabe? Nós podemos, como povo, fazer a opção de ouvir aqueles que tiveram experiências difíceis, como aqueles espias, que perderam a sua fé, e que agora fazem questão de desacreditar em tudo. Eles já começam dizendo: não vai dar certo. Eles nem tentaram, sabe? Mas quando alguém apresenta uma proposta, apresenta um projeto, a primeira coisa que eles dizem é: rapaz, eu não sei não se vai dar certo esse negócio. Não existe fé, sabe? Na realidade é apenas confiança no seu próprio braço, confiança na sua própria força. Em 1991, saiu um edital para um concurso no TRT. Havia 2 vagas para atendente judiciário. E aí eu fui lá e me inscrevi. Irmãos, vocês não têm noção o número de pessoas que chegou para mim e disse: você jogou seu dinheiro fora. Grande número de pessoas. Você está perdendo o seu dinheiro. E aí tinham 2 argumentos básicos. Primeiro, que o número de vagas era muito pequeno. E era mesmo. Havia apenas 2 vagas. Depois, porque as pessoas diziam: olhe, quem vai dizer, quem vai entrar é o governador do estado. Na época, se não me engano, era João Alves Filho. E as pessoas me diziam: as vagas são de João. É ele que vai dizer quem vai entrar. Não faz sentido você querer estudar. Não faz sentido você se inscrever num concurso que tem 2 vagas e que, se não for isso, ainda é o governador que vai dizer quem vai entrar. Sinceramente, irmãos, isso desanimava mesmo. Não é fácil não. O negócio já é difícil, já é complicado, sabe? E dia após dia você vê as pessoas chegarem para você e dizer: você jogou seu dinheiro fora. Não é fácil. E eu sempre dizia às pessoas que falavam isso, eu dizia: olhe, tem 2 vagas. Eu só preciso de uma. Eu só sou um. Eu não preciso das 2. E eu sei que, se for a vontade de Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Alguém vai entrar. Eu disse isso a inúmeras pessoas. Eu dizia: olha, alguém vai entrar e pode ser eu. Pode ser que seja essa a vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa: se eu nem tentar, se eu nem fizer, eu não vou. Não vai haver a possibilidade. Quando eu fiz o concurso e fiquei em 38º lugar, e algumas pessoas diziam: está vendo? Está vendo que não é assim? Está vendo que não dá para passar? Está vendo que só são 2 vagas? Você está vendo o tamanho das coisas? E eu continuava a dizer: olha, é a vontade de Deus que tem que ser feita em nossa vida. É Deus quem realiza segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle. Eram 2 vagas e eu estava em 32º lugar, 38º lugar, até que Deus permite a criação do tribunal aqui em Sergipe. E essas vagas de 2 passaram para 80. E lá estou eu. Em 10 de maio desse ano, eu fiz 22 anos no TRT. Apenas porque foi a vontade de Deus. Não foi por outra coisa. Eu poderia ter escolhido, irmãos, dar ouvido a 1 milhão de pessoas que estavam me dizendo: você está jogando seu dinheiro fora. Isso não dá para fazer. E é verdade, podia ser que não desse. Mas não valia a pena tentar, não. Não valia a pena se esforçar. Não valia a pena realmente confiar em Cristo. Eu tinha certeza, irmãos, do tamanho da dificuldade. Eu não estava enganado, não. Mas eu sabia que há um Deus no céu muito mais poderoso do que eu. E a vontade dEle vai ser sempre cumprida, na minha vida, na sua vida. Sabe, aquele povo ali morreu porque deu ouvido a gente que já não tinha fé. A gente que já não podia acreditar, sabe? E eles mesmos não acreditaram. E diz a Bíblia que o cadáver deles cai no deserto por causa disso.
você pode fazer essa opção também. Você pode optar por dar ouvidos a essas pessoas e não tentar nenhum projeto, não tentar nada, sabe? E se você continuar ouvindo essas pessoas, vai ter uma hora que você não vai nem sair da cama. Nem sair da cama você vai. Sabe por quê? Porque cada dia que passa, parece que as coisas ficam mais difíceis. Hoje o jovem vai fazer vestibular, e quando você olha para todos os cursos que são ofertados na Universidade Federal de Sergipe, na Pio Décimo, na Amadeus, na UNIT, e em todo 1 milhão de universidades que nós temos, você olha para a relação de todos aqueles cursos, e você diz assim: qual é aquele que vai me dar uma condição de ter uma vida melhor? É difícil você encontrar. É difícil, sabe? Porque o mercado está difícil para todo mundo. Alguns anos atrás, as pessoas diziam assim: não, opte por licenciatura. Licenciatura é o curso do pobre. Era o que se dizia na época que eu entrei na faculdade, né? Em 91. Licenciatura é o curso do pobre, porque escola existe em todo canto, você não ganha muito, é fácil de entrar no vestibular, você não ganha muito como professor, mas você ganha alguma coisa. Era isso que as pessoas diziam. Hoje em dia, até para você fazer licenciatura, você sabe a concorrência que é. Então, quantas vezes as pessoas já chegam nessa fase do vestibular extremamente desanimadas? E o que eu queria dizer a vocês, irmãos, é que quem vai providenciar local e mercado de trabalho é Deus. É o próprio Deus. Não é o curso especificamente que você faz. Não é a escolha que você fez. O emprego vem das mãos do Senhor. E apenas das mãos dEle, como Ele quer. E da forma que Ele quer. Algumas pessoas cursaram uma determinada área e estão trabalhando em outra completamente diferente. Mas estão trabalhando, foi Deus quem providenciou. É nessa confiança que nós temos que permanecer. Sabe, não ficar ouvindo aqueles que constantemente querem nos desanimar. Não, não tente, não faça, não vai dar certo. Colocar a confiança em Deus. Ou nós podemos optar por fazer como Josué e Calebe. A gente pode optar por olhar para a dificuldade, olhar para aqueles homens gigantes, olhar para a nossa própria fraqueza, para a nossa própria limitação, e apesar de tudo isso, levantar os olhos ao Senhor, sabe? Não é ficar como gente alienada, que não tem noção da dificuldade. Nós temos plena noção da dificuldade. Nós temos plena noção do quanto é difícil realizar tantas coisas, superar tantos problemas. Nós temos plena convicção do nível de dificuldade. Nós temos uma clara noção da nossa fragilidade, do quanto é difícil para a gente fazer aquilo. Mas a gente pode, irmãos, como Josué e Calebe, em vez de colocar o olho na dificuldade, em vez de colocar o nosso olhar na nossa fraqueza, levantar os olhos aos céus, para aquele que é Senhor de nossa vida, para aquele que é dono da nossa vida. Eu e você podemos fazer essa opção, e é isso que eu queria dizer a você hoje, sabe? Quando o Senhor disse que aquele povo não podia entrar na terra, o Senhor diz assim: olha, nenhum daqueles homens que viram todos os milagres que eu realizei no Egito, nenhuma daquelas pessoas que me viram abrir o mar vermelho e passaram a pés enxutos pelo mar, que viram a minha glória e que duvidaram de mim, nenhuma dessas pessoas vai entrar na terra prometida. Ele diz: mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe viram o que eu posso fazer e continuaram confiando, perseveraram em me seguir, perseveraram em confiar que eu posso fazer isso por eles. Eles vão entrar na terra. Eles vão entrar. Que Deus nos sustente, sabe? Que Deus nos dê graça. Deixa eu ler um último versículo com vocês, o capítulo 14 do livro de Josué. Capítulo 14 do livro de Josué.
a partir do versículo 6. Esse texto aí mostra um momento em que eles já tinham entrado na terra. 40 anos já tinham se passado, aqueles homens que não criam em Deus tinham morrido no deserto, os filhos deles tinham tomado a terra. Um dia, Caleb chega para conversar com Josué, que agora era o líder do povo. Isso está em Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Ele dizendo a Josué, né? Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou estas palavras através de Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Era a idade de Caleb nesse momento. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Glória a Deus. Irmãos, 45 anos tinham se passado. O momento em que Caleb ouviu a promessa do Senhor, de que ele iria pisar naquela terra, que foi isso que Deus disse a ele através de Moisés. O Senhor disse: olha, Caleb, você perseverou em me seguir. Aquela terra que você foi espiar vai ser sua. Você vai colocar o pé nela, ela vai ser sua. Eu vou conservar você em vida. 45 anos depois, dezenas e dezenas de lutas e de batalhas que eles enfrentaram, Deus cumpriu a sua palavra, perseverou, conservou Caleb com vida. E hoje, 45 anos depois, Caleb procura Josué, que é o líder, e diz: Josué, eu estou com 85 anos de idade, quero lhe dizer uma coisa, continuo confiando em Deus da mesma forma. A minha disposição hoje é a mesma de 45 anos atrás. Não é porque hoje, 45 anos depois, com 85 anos de idade, não é porque eu não estou fraco, não. Não é porque eu não estou velho, não. Eu estou fraco e estou velho. Mas o Senhor em quem eu confio, não. Ele não envelheceu um dia sequer. A sua palavra não mudou 1 milímetro sequer desde 45 anos atrás. Irmãos, é impressionante o que Caleb diz a Josué naquele dia. Ele não chega para Josué e diz assim: Josué, me dê um exército grande para eu ir tomar posse da minha parte da terra. Não é isso que Caleb diz. Caleb diz assim: Josué, a terra que coube a mim, no momento de repartir, a minha parte, ainda hoje é habitada por gigantes, é habitada por um povo muito forte. Eu não estou pedindo a você que mande um exército comigo. O que eu estou pedindo a você é que me autorize a ir lá tomar a minha terra. É só isso que ele está dizendo. Dá para imaginar, irmãos, um homem com 85 anos, que durante 45 anos aguardou o cumprimento da promessa de Deus, confiando, perseverando em seguir ao Senhor. E ele diz:
por favor, me autorize, você é meu líder, você é o líder do nosso povo, eu só quero que você me autorize a ir lá derrubar aqueles gigantes. Como aconteceu 45 anos atrás. Eu continuo crendo da mesma forma. É isso que eu e você precisamos hoje, irmãos, para agradarmos ao Senhor. Precisamos continuar confiando na sua palavra, continuar confiando no seu poder, continuar confiando que a gente fica velho mesmo, a gente fica doente, mas Ele continua poderoso como sempre. A gente continua fraco, sabe? À medida que o tempo passa, a gente vai realmente ficando mais frágil, perdendo mais a saúde, o vigor, a acuidade mental e tantas outras coisas. Tudo isso acontece conosco, mas não com aquele que cuida de nós, não com Ele. Se a nossa esperança e a nossa confiança hoje estiver em nós, na nossa força, na nossa juventude, no nosso dinheiro, na nossa inteligência, no nosso momento, se a nossa confiança está nisso, daqui a pouco nós seremos frustrados, porque ela vai deixar de existir. As condições que existem agora, pode ser que deixem de existir daqui a algum tempo, mas se a nossa confiança está em Deus, naquele que é onipotente, onisciente, onipresente e imutável, nós podemos descansar em paz. Nós podemos deitar a cabeça no travesseiro, mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todos os problemas que nós sempre vamos enfrentar, e descansarmos em paz, sabendo que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos fortaleça, nos ensine a ter fé nele. Eu quero pedir a você que nesses momentos de dificuldade, de luta, quando as pessoas tentarem desanimar a você, lembre dos milagres, lembre dos prodígios que o Senhor já realizou, sabe? Lembre de tudo aquilo que Ele já fez. Algumas vezes hoje, pensando em alguma coisa, com relação, em algum projeto com relação aqui à igreja, né? Às vezes eu penso e digo, mas rapaz, fazer isso não deve ser nada fácil. E aí logo depois eu lembro que, quando eu me dispus a estar nessa igreja com os irmãos, eu esperava encontrar um grupo de 20 pessoas, ou menos. Algumas vezes eu pensei comigo mesmo, que o culto seria realizado aqui no púlpito. Sério, as primeiras vezes que eu vim aqui olhar para o tamanho desse negócio todo, eu dizia, meu Deus do céu, misericórdia. Acho que uma das primeiras pessoas a vir olhar aqui a construção comigo foram Elivaldo e Joarleide. Depois Rodrigo e Marina. E a gente caminhava no meio de um monte de tijolo, no meio de um monte de cimento que tinha aqui, no meio de um monte de coisa, e tinha um buraco aqui. E quando a Debaldo me falava do tamanho que ia ser o púlpito, às vezes eu olhava e dizia, meu Deus, eu acho que o culto vai ser feito em cima do púlpito. Então, algumas vezes hoje, quando eu penso que talvez as coisas deem um pouco de trabalho, eu fico lembrando que nunca houve um culto aqui com 20 pessoas. Nunca houve. Nunca. Apenas na minha falta de fé. Só isso. Foi o Senhor quem trouxe cada uma das pessoas aqui. É o Senhor quem tem trazido dia após dia e tem esfregado isso na minha cara. Todo santo dia. Então eu penso, eu posso planejar sim. Eu posso projetar, sabe? Eu posso imaginar ver essa igreja crescer e o número de congregações que nós vamos plantar para a glória do Senhor. Sabe, eu posso imaginar ver uma igreja unida, vivendo como um corpo diante de Deus e que glorifica o Senhor. Porque nunca dependeu de mim. Se dependesse de mim, talvez sim. Talvez a gente estivesse fazendo um culto aqui em cima do púlpito com 20 pessoas ou menos. Se dependesse de mim. Mas nunca dependeu, irmãos. Sempre dependeu daquele que é Senhor de todas as coisas. Na minha vida e na sua vida. Sabe, não desista de confiar em Deus. De se esforçar por confiar naquilo que pode até parecer impossível, pode até parecer difícil, mas só para mim e para você, nunca para Ele. Amém? Vamos orar e vamos cantar.
Senhor Jesus, me perdoa, Deus, pela falta de fé tantas vezes, Pai. Perdoa os meus irmãos, Pai. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes, diante das lutas e das dificuldades, nós tiramos os olhos do Senhor. Muitas vezes, Deus, diante dos problemas, nós acabamos colocando confiança em nós mesmos e aí perdemos a esperança. Nos ajuda, Pai, a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sabermos que mesmo, Senhor, que não haja fruto na videira, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos cantar ao Senhor, porque a nossa fé, Senhor Jesus, não se baseia naquilo que nós vemos, mas naquele que fala conosco. Nós não vivemos por aparência, nós vivemos por fé. A nossa confiança está em Ti. Nos ajuda, Deus, na nossa pequena falta de fé. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de confiança. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor, e segura em nossas mãos. Segura em nossas mãos, Senhor. Me perdoa, Deus, quando em algum momento pensei que faria um culto em cima deste púlpito, para minha vergonha e para louvor do nome do Senhor, que é o Senhor quem faz todas as coisas. Me ajuda, Deus, ajuda os meus irmãos, para que nós possamos confiar em Ti, nunca em nós, para que nós possamos marchar em confiança e com firmeza, porque o Senhor segura em nossas mãos. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.